Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao Literariamente Madu. Hoje a gente vai falar de tudo que eu li em março. Nossa, gente, eu fiquei impressionada porque, assim, março foi um livro, ó, gente. Março foi um mês que eu li muita coisa que eu gostei, mas eu também li muita coisa que eu não gostei. E quando eu fui checar a listinha, eu vi que, tipo, eu tinha poucos livros da listinha físicos aqui comigo. Gente, da listinha que eu tenho físico aqui, são só esses. Então, assim, olha, já tem a thumb do vídeo, né? Então, assim, a maioria das capas vão aparecer aí pra vocês. Mas, né, assim, nem tudo é porque eu me desfiz. A maioria é porque tem muito e-book também, tem 8 e-books e tem os outros que eu me desfiz. Então, vamos começar com as estatísticas. Este mês eu abandonei apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros, ou seja, o que me deixa com 18 livros lidos em março, né? O que é o mês que eu li mais, porque em janeiro e em fevereiro eu li 17 em cada mês, né, no caso. Então, assim, vamos ver se em abril eu leio mais, né, gente? Mas vamos falar de acordo seguindo a ordem da listinha, né, que é o cartãozinho que eu fiz inspirado em cartões de biblioteca. Então, primeiro vamos falar dele, o maravilhoso, lindo, que a gente olha e lembra da infância de todo mundo. Asas Reluzentes, que tá aqui como físico. Ai, gente, eu amei Asas Reluzentes. Lembrando, não vou dar nota. Se vocês quiserem nota, vocês vão lá no meu Scooby, que é lá que eu dou uma chapuletada no livro, dou uma massacrada nele se ele for ruim, falo bem, faço carinho se ele for bom. Esse aqui eu gostei, gente, ele tá aqui na minha coleção. Gostei muito, acho que esse livro, ele daria um roteiro muito incrível para um novo filme da Tinkerbell. E foi como revisitar minha infância, porque quando eu assisti o filme, gente, eu adorava eles, a Claire e o Milord. E eles são muito fofos aqui, gente! Ai, meu cabelo. E eles são muito fofos aqui, gente. Então, assim, eu não tenho o que falar, eu acho muito fofo eles. Só que eu queria um pouco mais de interação entre eles. É óbvio que eu sabia que não ia ter Hot, porque eles, assim, é um livro da Disney, né? Então, oficial da Disney. Então eu sabia que não ia ter Hot. Mas eu queria mais interações entre eles. Apesar de termos tido algumas interações, eu queria mais interações. Mas fora isso, tudo bem. Mas eu acho que eu não deixei de dar outras estrelas, não tirei estrelas desse livro, porque eu achei, eu não tirei estrelas desse livro, porque eu achei ele lindo, perfeito, e assim, é como revisitar a infância. Daí, em segundo lugar, foi o livro que eu li no Clube do Livro da Yas Serafim, que é o Fique Comigo, gente, eu vou ter que ler esse nome, Ayobami Adebayo. Eu não sei se a pronúncia tá correta, mas a autora é nigeriana. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Ele é um livro curtinho, gente. E, assim, já tinha me indicado, né? É um livro que fala sobre maternidade. E é a história da Yejide e do homem? Akin. Que, assim, o sonho deles é ter filhos. E assim, a Yejide, ela não consegue engravidar. E aí, como toda sociedade machista coloca a culpa nela, né? Eles colocam a culpa nela. Só que, assim, fica uma pressão pra ela engravidar. E, assim, é toda essa história deles, né? O que eu não gostei, o que me fez tirar uma estrela desse livro, nesse caso, foi porque esse livro, ele é como uma mini versão de Uma Vida Pequena. Não, eu não li Uma Vida Pequena, só que todo mundo fala que Uma Vida Pequena é extremamente exagerado, porque, como é que eu digo isso? É tanta tragédia que
quanto mais tragédia você vê, menos empatia você sente pela personagem. Então, assim, esse livro ele é feito por tragédias. Mas, assim, é isso, gente. É um livro legal. Se você tá precisando liberar umas lágrimas, leia. Mas, assim, tem muita tragédia. Cuidado com os gatilhos. Ele tem uma lista enorme de gatilhos. Não sei se aparece aqui no início. Não sei, deixa eu ver. Não aparece aqui no início, mas se você pesquisar na internet tem muitos gatilhos. Mas é isso, gente. Bom, aí logo em seguida eu li o livro 2 da série das irmãs, das 7 irmãs, né? Gente, eu gostei, só que se você me perguntar, ele apareceu no vídeo dos calhamaços, né? Embora ele não seja tão calhamaço, mas ele apareceu. Se você me perguntar se eu gostei mais de As 7 Irmãs ou de A Irmã da Tempestade, eu gostei mais de As 7 Irmãs, porque eu achei mais bem desenvolvido do que A Irmã da Tempestade. A Irmã da Tempestade tem uma história por trás, assim, a história da ancestral da Ali, ou da Alcione. E não é Alcione, que nem a cantora, é Alcione, porque o acento agudo tá no I. Enfim, coisas de estudante de letras. Mas, gente, é o seguinte, eu gosto desse livro, eu gostei desse livro, achei divertido, só que quando a gente tá se apegando ao ancestral da Ali, a história dela acaba. Então a gente fica meio... que chato. E o plot da Ali é meio chatinho. Eu acho que eu dei 3 estrelas e meio. Mas não vou dizer mais as estrelas, gente, porque vocês têm que ir no meu Scooby. Enfim, é isso, eu curti, né? Mas o quarto livro foi o livro que me decepcionou, que não está aqui, que foi o livro A Montanha das Feras. Gente, o livro A Montanha das Feras me prometeu um reconto de A Bela e a Fera, e é escrito pela Juliette Marillier. O primeiro livro que eu li da Juliette Marillier, e o único além desse, foi A Dança da Floresta, e eu gostei bastante da Dança da Floresta. Só que esse daí eu não gostei, gente. Eu simplesmente achei um porre, gente. Não serviu pra mim, não é pra mim. Foi decepcionante. Mas, assim, eu não tenho muita coisa a dizer. O livro é muito lento. Quando o casal começa a ficar, assim, um pouquinho interessante, aí de repente volta pra aquela lentidão. Mas é isso. Assim que eu terminei, eu esqueci da história, gente, juro. Daí teve um primeiro abandonado do mês, que foi o livro A Profecia Romanov, que eu abandonei porque eu gosto de livros da família Romanov, que tem como personagem a família Romanov, mas esse livro tinha outros personagens procurando sobrevivência da família Romanov. A ideia é legal, mas eu, Madu, Maria Eduarda, gosto dos personagens sendo a família Romanov. Então, assim, não era pra mim. Daí teve o sexto, que também foi uma decepção, porque todo mundo disse que é um livro pra vida, mas não funcionou assim pra mim, que foi o livro Pachinko. Eu até dei uma nota alta, eu acho, mas assim, tinha momentos que ele era tão cansativo, mas tão cansativo, porque tinha momentos que ele era incrível, mas tinha momentos que ele era muito cansativo. E ele apareceu no vídeo dos calhamaços também, mas é isso, gente, não tem muito o que falar, simplesmente eu acho que uma boa revisada naquele vídeo, ele não era um calhamaço. Enfim, daí tem o livro 7, que foi o melhor livro do mês, que foi O Caso de Sal e Lágrimas. Eu já sabia que ele ia ser uma experiência pra mim, porque o meu filme favorito da Barbie era era As 12 Princesas Bailarinas, e Casa de Sal e Lágrimas é uma releitura gótica de As 12 Princesas Bailarinas. Claro que ele tem algumas estranhezas, mas assim, eu acabei deixando de boa. Eu marquei muita coisa, assim, pra vocês verem. Fazer com a blogueira. Bom, meninas! Enfim, é um livro muito legal. E assim, eu espero que lancem o segundo aqui também. A galera falou que ia lançar o novo lançamento da Erin, que é a autora, que é a filha número 13. Mas eu gostei bastante desse livro. É uma forma gótica de contar a história delas. Enfim, de qualquer forma,
eu recomendo, mas assim, tem algumas coisas que você fala, ah, não acredito, isso aqui podia ser melhor. Só que, pra mim, eu ignorei isso porque o ambiente é legal, os personagens são legais e, assim, é um livro diferente de qualquer coisa que eu já li. Enfim, ele é o melhor livro do mês de março. 5 estrelas favoritadas, gente. Daí, depois de Casa de Sal e Lágrimas, a gente teve outro abandonado, que foi o Mitos, aquele da mitologia grega. Eu comecei a ler, me deu um sono. Eu não me lembro do pedacinho que eu li, mas, tipo, simplesmente era mais aqueles recontos de mitologia grega. Então eu não tenho muita coisa pra falar, mas eu abandonei, acabei abandonando, né? Daí em seguida teve o outro que eu fui até o final, que também foi uma decepção, que foi Acordo com o Rei Elfo. Ai, gente, que dó. Ele com certeza é um livro já escrito e ao invés da gente... É tipo assim, acotar. Só que ao invés de ser... acotar, tipo, batalhas, lutas com inimigos, não, é só, tipo, basicamente o vlog de um dia comigo na corte. Então isso é extremamente chato. Mas tudo bem, gente. Enfim, depois de Acordo com o Rei Elfo, tivemos 2 abandonados, que foi Miss Dalloway e Ano Mágico. Miss Dalloway é simplesmente... Nossa, a câmera tá virando, gente. Virar ela pra cima. Aí, Miss Dalloway, eu tava louca pra ler, porque assim, dizem que a Virginia Woolf, ela é extremamente complexa e eu gosto de ler coisas de mulheres complexas, que têm a mente complexa. Mas enfim, eu comecei a ler e o texto mudava o tempo inteiro, eu não consegui me acostumar com isso, então eu acabei abandonando. E o Ano Mágico é que, tipo, não é que eu não gostei do livro, é que eu senti que eu não ia usar pra nada, porque na verdade o Ano Mágico, ele é pras pessoas que seguem a religião que as pessoas praticam bruxaria natural. Eu não sigo essa religião, eu nem sei que religião eu sigo. Mas enfim, então... ele não funcionava muito pra mim. O livro eu comprei mais pra estudar sobre bruxas, pra quando eu for escrever sobre bruxas. Mas assim, muito legal. Daí eu li o livro, na verdade o conto, né? Liv, que é um nacional. Eu esqueci da história de Liv, porque basicamente é a história de uma médica, não é como eu contei pra vocês quando eu tava escolhendo, basicamente é a história de uma médica que ela sai e ela encontra um paciente que ela é uma psiquiatra, ela encontra um paciente dela, não sei o que, e ali eles se conhecem sem ser médica, paciente, na verdade só como 2 pessoas, só que eu acho que, tipo, talvez fosse muito mais legal se fosse um romance ou uma novela ao invés de um conto. Daí teve o meu outro abandonado, que foi Cidade das Garotas, que me prometeram que seria Evelyn Hugo, só que menos glamuroso, mas assim, achei meio bobinho o diálogo e chatinho, então eu acabei abandonando porque... que saco. E depois teve Capitão Blood, que foi um livro que eu peguei, né, eu não sei dizer o nome, gente, mas assim, é um dos livros da editora Wish que eu peguei quando eu assinava o Clube das Relíquias Literárias. Gente, a ideia é maravilhosa, mas a execução é péssima, né? A ideia é um cara que ele comete um crime e aí ele tem que ir pra... pra ele pagar esse crime, ele tem que ser escravo em uma fazenda lá. E ele se torna pirata, só que ele quer porque quer limpar a ficha dele. Só que o livro é muito, muito, muito arrastado. E não é porque é clássico, porque eu já li clássicos que são muito fluidos. Mas enfim. Daí tivemos os outros 2 últimos abandonados, que foi O Palácio de Inverno, que é um livro que promete recontos da família Romanov, né?
Só que o protagonista é um personagem inventado, então pelo mesmo motivo do A Profecia Romanov eu abandonei. E o A Herdeira do Caos, que seria o calhamaço, só que eu não me apeguei aos personagens, cheguei na metade e não me apeguei aos personagens, nem à história, na verdade eu praticamente esqueci. Mas enfim, agora vamos chegar numa coisa que é, assim, a maioria aqui é e-book, que é os livros 17 ao 25. Temos um livro da Intrínsecos, que é A Outra Garota Negra. Gente, eu tinha muita expectativa pra esse livro, porque eu li a sinopse e eu achei legal. Só que o livro é muito, 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 muito arrastado. E, assim, chega uma hora que você pensa, cara, não vai acontecer nada nesse livro. Que coisa chata. Tinha tantas outras maneiras dela mostrar isso pra fazer essa representatividade. Então eu acabei não gostando, né? Ele promete um suspense / thrillerzinho, mas não me encantou, gente, não é pra mim. Depois veio o primeiro livro que me fez chorar na vida, que foi um dos 5 estrelas do mês, que foi o Fat Chance, a vez de Charlie Vega, porque simplesmente é um livro que eu me identifiquei muito. A gente acompanha a Charlie, ou Charlotte, que é uma menina gorda, e o sonho da vida dela é se apaixonar. Só que ela acha que não vai acontecer porque ela nunca namorou e ela ainda tá na escola. Mas aí acontece de que ela consegue namorar, tudo e tal, e aos poucos ela vai melhorando a autoestima dela. Enfim, tem um monte de coisa, gente, muitos conflitos. Eu indico bastante, porque eu pensava que era um livro bem bobinho, mas, tipo, é um livro que ele trata de muitos, muitos temas. Principalmente sobre a gordofobia familiar, porque ela convive com a mãe dela, que a mãe dela era gorda. E depois que o pai dela morreu, isso não é spoiler, é dito logo no começo, a mãe dela passou por uma dieta e ela acabou ficando meio que compulsiva com dieta, com corpo magro, então ela acabava sendo gordofóbica com a filha, meio que sem querer, ou às vezes querendo, às vezes, mas enfim, é muito interessante esse livro. Daí depois eu li Uma Noite na Itália, que era... Gente, então, a minha câmera parou de gravar no take anterior. Esse barulho que vocês talvez estejam ouvindo no fundo é barulho do ventilador, porque disseram que me prometeram águas de março fechando o verão, mas a gente não tem águas de março fechando o verão. Então, eu vou terminar de falar dos livros de março. Só quero dizer maio, gente, a gente tá em abril ainda. Mas, assim, eu estava falando do livro número 19, que é Uma Noite na Itália. E eu vou falar dele de novo, porque ficou incompleto, né? Então, é o seguinte, Uma Noite da Itália, ele fala sobre 3 mulheres que estão em um curso de italiano. A Ana, a Catherine e a outra eu não me lembro o nome, que foi a que eu menos me apeguei a ela, gente. Assim, eu gostei desse livro, mas nem tanto, assim, eu achei ele bem comumzinho, assim, o tipo de história que se conta lá em, sei lá, 2015? Não sei. Mas enfim, cada uma tem uma vida, né, e a gente acompanha a vida delas, basicamente. A Ana, ela quer descobrir quem é o pai dela, porque tudo que, ao que parece, o pai dela segundo o que a avó dela falou, o pai dela simplesmente ficou com a mãe dela uma única vez e aí ela nasceu. E, tipo, ela nunca soube quem era o pai dela, então agora ela quer saber quem é o pai dela, só sabe que ele é italiano. Mas agora, bom, ela descobriu que ele é italiano e ela quer viajar pra Itália. Ela resolveu fazer esse curso de italiano e, assim, ela quer se aproximar das origens italianas dela. A Catherine, ela já é uma mulher casada, né? Ela descobre que o marido dela tá traindo ela. Ela descobre que o marido dela tá traindo ela e que ele não gosta dela, né? Então ela tem que viver isso porque ela ainda gostava do marido dela. É bem chateante, porque os homens desse livro são boys lixos, completamente red flags. E, assim, é um saco, gente, esses homens, enfim. E a outra menina, ela tinha brigado com os pais dela, porque ela
queria muito fazer cinema e os pais dela queriam que ela fizesse administração. Então eles meio que burlaram a inscrição dela na faculdade. Só que agora o pai dela tá passando mal, então ela voltou pra casa e agora ela tá convivendo assim com os pais dela meio que à força. Então a gente vê a história delas três, é uma história bem comumzinha, mas tudo bem, é legalzinho. É que já dizia Isabela Boscov, cria ali um ambiente, né? Enfim, o livro número 20 é Canção dos Ossos, que foi o livro nacional, não, foi o livro de fantasia, nacional foi outro, gente. Foi o livro de fantasia que saiu, foi uma grata surpresa que eu tive, mas apesar de eu ter gostado bastante dele, eu não gostei muito do final. Eu venho procurando livros de fantasia que são diferenciados, porque a maioria dos livros de fantasia que fazem sucesso são livros de fantasia já escritos. E assim, eu acho que eu fiquei meio traumatizada com livros de fantasia já escritos depois que eu li Quarta Asa, porque apesar de eu ter gostado, depois que você para pra pensar em Quarta Asa, você acha tão chatinho, porque ele simplesmente já foi escrito, já é uma coisa assim que, nossa, saturou já. Então, assim, eu curti esse livro, só que eu esperava mais do final dele. Apesar do final ser um grande plot twist, eu esperava mais. Mas assim, eu não quero estragar a experiência de vocês, porque é uma boa experiência, só que eu esperava mais. E eu não quero falar muito, porque pra mim, quanto mais eu falar desse livro, mais eu vou estragar a experiência de vocês. Porque quanto mais você mergulha nele, mais spoiler você recebe sobre tudo. Mas ele é um livro muito interessante. Ele é um reconto de Fantasma da Ópera. E assim, gente, é legal. Eu acho que esse Fantasma da Ópera é um dos contos que deveria ser explorado. Fantasma da Ópera, As Duas Princesas Bailarinas, Quebra-Nozes, seriam contos que deveriam ser explorados. Mas assim, achei legal. Na boa, né, no geral. Como é que diz? Nossa, gente. A magia... esqueci de falar uma coisa, né? A magia dele o sistema de magia é todo baseado em música, e isso é bem divertido, porque é uma coisa que você não tá acostumado a ver, então você fica querendo mergulhar nisso aqui. É um mundo muito interessante que a Gil criou, e se for pra escolher entre esse livro e Luzes do Norte / Luzes do Sul, eu prefiro esse livro, porque eu acho ele mais legal. Em questão de fantasia e essas coisas. Bom, o livro número 21 foi uma peça de teatro que, curiosamente, eu li no dia do teatro. No dia do teatro, não sei, no dia do texto teatral. Enfim, alguma coisa assim, eu vou colocar o nome aqui em cima. Foi uma data comemorativa relacionada ao teatro. Que foi Anastácia e a Princesa Escolhida. Basicamente, é uma peça de teatro, novamente, sobre a história da princesa Anastácia Romanov. É uma peça bem cansativa. Eu pensava que era mais de boa, só que é uma peça muito cansativa pra ser sobre um assunto que eu gosto, né? E assim, eu não me lembro muita coisa, infelizmente sumiu da minha mente. Mas é legalzinho, gente. Só que eu acho que eu não gosto muito de texto teatral, né? De peças, roteiros, não sei. Daí, o livro número 22 são livros que me indicaram, que foi o Jardim de Inverno, que é o livro da minha mãe. Esse livro não é meu. Nossa, gente, socorro. Esse livro não é meu. Esse livro é da minha mãe. Ele tá nas minhas coisas porque ela disse: filha, guarda aí, tu guarda seus livros, então guarda o meu aí junto. E, assim, é um dos dela, né? Então ela disse: leia, é muito legal. E aí eu coloquei na minha lista de leitura. Esse livro, Jardim de Inverno, ele fala sobre duas filhas, que é a Nina e a Margaret. É Margaret? O nome da outra filha? Nossa, velho. É que só tem Nina, calma. Meredith, não é Margaret, é Meredith. Que elas são filhas de uma mulher chamada Anya. E que assim, sempre foi muito distante, que é a mãe delas, né? Ela sempre foi muito distante. Só que agora o pai delas tá... como é que diz?
tá doente, ele vai morrer em breve, isso já é fato. Então elas precisam, como é que diz, se reconciliar com a mãe. A Meredith, ela sempre tentou ser uma pessoa bem família e tentou ficar junto dos pais. E a Nina, ela é uma fotógrafa, então ela viaja o mundo fotografando. Mas a Meredith, ela toma conta da empresa do pai. É um livro interessante, só que eu achei ele um pouquinho arrastado, tipo, tem umas partezinhas que eu tiraria. Mas, assim, o plot final, ele é muito, muito, muito interessante do que acontece. Eu não vou dar spoiler pra vocês, mas é um livro super legal. Enfim, eu acho que vale super a pena. Futuramente eu pretendo ler ele de novo, só que, assim, ele é um livro, eu acho que seria um livro pra ser lido em muitos, muitos dias. Eu li ele muito rápido e eu gostaria de ler ele de novo pra absorver ainda mais o que tá dizendo aqui. Mas eu gostei, só que ele é um pouco arrastado. Minha mãe não terminou, mas ela disse que ele é muito bom. Daí o livro número 23 foi uma decepção, que foi o Cleópatra e Frankenstein. É o livro polêmico. Por quê? Porque ele divide opiniões. Tem gente que fala que é um livro incrível, tem gente que fala que é um livro insuportável. Eu sou do lado das pessoas que falam que é um livro insuportável. Foi uma decepção, porque temos a história do casal Claire e Frank, e pra mim a história é sempre linear, assim, sempre não acontece nada diferente. Você tem livro que é assim, livros bons são ondas, mas esse livro, ele é sempre assim, não acontece nada de interessante. Ai meu Deus, eu vou espirrar. Enfim, então pra mim foi chato, gente. Tem um momentinho que tipo a onda ela faz um pouquinho assim, mas nada. E então é um livro chato. A gente acompanha a história da Cleo e do Frank e assim, eles se casam 4 meses depois de se conhecerem. E a gente acompanha esse casamento meio caótico. O que esse livro quer passar pra gente é que, tipo, por mais que eles não fiquem juntos, eles precisavam estar na vida um do outro. E essas coisas, assim, não funcionou pra mim, gente. Somente não funcionou pra mim. Daí eu li Oceano em Seus Olhos, que é uma história bem, assim, como é que eu posso dizer? Mamão com açúcar. Que é, assim, um reconto sáfico do Titanic. Eu não preciso dizer mais nada. Ele é um... como é que diz? Nossa, foi remanejado do mês passado. Ele é um nacional, é isso. Ele é bem de boa. É assim, uma historinha assim pra você manter o seu coração quentinho, aquela historinha pra você ler antes de dormir. Ele é super de boa, gente. Um romancinho perfeito pra vocês que amam romance. E é isso. A gente tem a história da Sophie e da Virginia, que, assim, a Sophie, ela seria mais ou menos que o Jack, e a Virginia é a Rose, né? E, assim, elas se conhecem no Titanic, e aí, basicamente, tem a vida, assim, é basicamente o filme, né? Só que, diferente do filme, tem final feliz, né? Mas, tipo, de boa, gente. É um romance bem de boa. E é isso, eu não tenho muita coisa pra falar, não é ruim, nem nada do tipo. É super aquela coisinha pra deixar o coração quentinho, gente. Daí, o último livro que eu li foi The Romanov Oracle, que também foi remanejado, que assim, foi uma decepção pra mim também, porque, assim, basicamente é um reconto fantástico de a família Romanov, como vocês já devem ter percebido, só que eu achei meio desrespeitoso, porque, assim, a autora, ela simplesmente pegou o conceito da família Romanov e excluiu os irmãos da Anastácia, pegou a Anastácia e ela, assim, tornou a igreja ortodoxa muito pra perseguir essas pessoas que tinham... Calma, gente, vamos do começo, eu não tô indo do começo, né? Seguinte, nesse universo, a família Romanov tem uma maldição. Não sei, não entendi, não me lembro de onde veio.
Mas assim, tem uma maldição no sangue de que as crianças nascem com magia. E essa magia traz coisas ruins. E depois que a Alexandra casou com o Nicolau, nesse universo, nenhum dos 5 filhos dela foram diagnosticados com essa magia pela Igreja Ortodoxa. É como se a igreja mandasse no Czar e na Czarina e eles fossem tipo só enfeite, como acontecia com o parlamento e a Rainha Elizabeth II aqui. Isso eu achei interessante, eu tenho que elogiar. Só que, assim, de repente a Anastácia, ela começa a ter, a mãe dela começa a ver que tem alguma coisa errada com ela. E ela começa a recorrer a vários padres, a várias pessoas. Tipo, na vida real, a Alexandra recorreu a vários padres pra ver se eles podiam melhorar a condição do Alexei, que era a hemofilia. Nesse caso, ela corre pra poder ver se as pessoas podiam evitar que a Anastácia fosse... não é essa palavra, gente, mas tipo, fosse possuída por esse poder. Que esse poder despertasse nela ou algo do tipo, só que, assim, infelizmente acaba despertando e ela acaba matando sua dama de companhia. A dama de companhia tinha um filho e esse filho ele é enviado para um seminário. E lá ele é rebatizado por que nome, gente? Exatamente, aquele nome mesmo, Rasputin. Pois é, gente. E aí chega a parte que eu achei desrespeitoso, porque a autora ela muda todo o contexto, que era isso que eu queria contar pra vocês. Os pais da Anastácia, eles são colocados como extremamente perversos com sua filha. Tudo bem, talvez eles fossem perversos com o povo, mas acho que com os seus filhos nunca. Talvez não, realmente eles eram péssimos governantes. Reconheço isso, mas tipo, com suas filhas, com sua família, eu acho que eles não fariam tal perversidade. E pra piorar, Rasputin é colocado como uma boa pessoa, como um rapaz jovem com passado triste e que teve um sofrimento, que sofreu bastante enquanto estava no seminário. Fora que sim, ele é o par romântico de Anastácia, o que é bem preocupante se você pensar no... como eu posso dizer... no Rasputin de verdade e na Anastácia de verdade. Então, eu achei desrespeitoso e acho que entra muito nessa parte, assim, de distorcer as coisas. Mas, assim, foi bem decepcionante esse. Eu mal me lembro do fim, na verdade eu me lembro do fim da história. Eles fogem dos pais da Anastácia, mas é isso, eles ficam juntos e fogem juntos, se eu não me engano é isso. Mas assim, é bem decepcionante, porque eles colocam o vilão... Assim, gente, quando eu falo vilão, eu não tô falando em questão do povo. É claro que em questão do povo, o grande vilão foi o Tsar. Mas quando eu falo vilão aqui, eu tô falando em questão da família, tá? Então o grande vilão é colocado como bonzinho. E quando eu falo questão da família, eu tô falando dos filhos. Dos filhos do Nicolau e da Alexandra. A Olga, a Tatiana, a Maria, a Anastácia e o Alexei. E assim, já que a gente mencionou eles, né? Ai, onde é que tava a Olga, a Tatiana, a Maria e o Alexei? Gente, eles são mencionados uma única vez. E apenas pelo Nicolau, tipo, quando a Anastácia fala, quando ele fala assim pra Anastácia, você vai ficar neste quarto até saber se controlar e não deve ter contato nem mesmo com seus irmãos. Então, tipo, eles são excluídos dessa história também. É chato isso, eu não acho legal. Mas assim, o grande vilão da família, né, no caso, ele é colocado como uma boa pessoa, enquanto
os pais, que no caso amavam os seus filhos, como todos os pais, eles são colocados como vilões. E assim, isso incomoda a gente. Mas assim, bom gente, se você viu até aqui, muito obrigada. Esses vídeos de tudo que eu li em tal mês são basicamente vídeos de eu reclamando e falando sobre tudo que eu li. Para o mês tem mais. E a gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, no meu Scooby, tá tudo aqui na descrição. E é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo.